ficamos melhores com a graça de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite alguns textos, mas eu vou começar lendo um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo número 24. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos começar lendo pelo verso de número 1, primeiro verso. Diz aqui no capítulo 24, verso 1: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, ou seja, admiradas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes, vestes reluzentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos dizer todos esta frase? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos repetir? E seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aí o texto vai se desenvolvendo, se desenrolando, e nós nos deparamos com o versículo 13, e você olha na sua Bíblia também, agora o versículo 13, aquela conversa daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, onde eles estavam falando a respeito dos fatos, ou seja, dos acontecimentos que haviam ocorrido durante aqueles dias, e eles estavam entristecidos, com seus corações entristecidos, desapontados, e até mesmo podemos dizer que eles estavam desanimados, abatidos com a morte daquele que era a sua esperança, a esperança de Israel. E aquela conversa foi se desenvolvendo até que nós chegamos ao versículo 21, onde o texto diz: Eles disseram: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Ele falando a respeito das mulheres que estiveram lá e constataram aquela cena, e eles estão afirmando o que as mulheres disseram, e dizem eles que as mulheres afirmaram que ele vive, ou seja, ele não estava mais no túmulo, que ele havia ressuscitado. E nós vamos seguindo aí a nossa viagem. Você está seguindo a viagem juntamente comigo? Quem está? Então, nós estamos na mesma viagem. Quando nós olhamos no versículo 26, Jesus já entra em cena. Agora, Jesus entra em cena aqui no versículo 26, falando essas palavras: Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus esteve com ele, apareceu ali juntamente a ele, veio estar com eles ali, eles não o reconheceram. E Jesus agora diz: Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí nós vamos andando, chegamos no versículo 34, aqueles homens seguiram para Jerusalém, aqueles dois discípulos foram para Jerusalém e se juntaram aos apóstolos que estavam lá e outros discípulos,
E na mesma hora, diz o verso 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Glórias a Deus, aleluia. Diga aí, glória a Deus. Mas está fraco, vamos dizer, glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o verso 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou. Eles chegaram lá, tiveram aquela experiência de Jesus estar ali com eles. Quando eles se juntaram aos discípulos, a conversa também dos discípulos era a mesma. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí nós vamos andando aqui na nossa viagem, ainda no capítulo 24, olhando agora para o verso 44, agora Jesus já está juntamente com eles, Jesus apareceu onde eles estavam reunidos, e Jesus então aqui entra em cena novamente, e diz assim, a seguir Jesus, o verso 44, lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Falou para aquele grupo o que ele já havia falado anteriormente, com aqueles dois no caminho. E quando nós olhamos para o verso 47, diz, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus agora havia aparecido diante daqueles dois discípulos, agora apareceu diante de vários discípulos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos daqui a pouco nos referir a essa passagem mais detalhadamente, que ele apareceu a mais de 500. E agora, quando nós olhamos o verso 50, para terminar o capítulo 44, nós nos deparamos aqui com a ascensão de Jesus, ou a assunção, que é a mesma coisa. A ascensão aos céus ou a assunção aos céus. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Glória a Deus. Que cena maravilhosa! Jesus, enquanto conversava com seus apóstolos, com seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam ali, abençoando aquelas pessoas, ele foi subindo. Ele foi subindo, ele foi subindo. Outros textos afirmam isso também, ele foi subindo. Subindo, e aquelas pessoas ficaram olhando Jesus subindo, depois ele foi, encontrou-se com uma nuvem e voltou aos céus. E a Bíblia diz em João 3,13, que ninguém voltou aos céus, subiu aos céus, senão aquele que de lá havia descido. Glórias a Deus. Ninguém voltou aos céus ou subiu aos céus, senão aquele que de lá havia descido. Jesus habitava nas alturas, enquanto Espírito, enquanto Deus, mas num determinado momento, num tempo e espaço, na eternidade, ele veio até os homens, tomou uma forma humana e habitou entre nós. O verbo lá no grego diz tabernaculou, ou seja, habitou num tabernáculo humano. Nós somos santuário de Deus, amém? Nós somos santuário de Deus, nós somos morada de Deus, do Deus Altíssimo. Amados, nesta narrativa que nós olhamos para ela nessa hora, há um tema aqui que nós estamos falando nesta noite. Você sabe qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema que nós estamos tratando nesta noite? A ressurreição de Cristo. Diga assim, a ressurreição de Cristo. Diga isto, a ressurreição de Cristo. E eu digo mais para você, não digo só isso não, eu vou dizer muitas coisas mais. A ressurreição de Cristo foi o maior acontecimento da história humana. A ressurreição de Cristo foi o maior acontecimento da história humana.
e foi o mais importante, é a mais importante doutrina da fé cristã. A ressurreição de Cristo é a mais importante doutrina, ou seja, é o mais importante ensinamento da nossa fé, da fé cristã. E tanto isto é verdade, que quando nós olhamos e nos deparamos com os primeiros sermões que nós vemos no livro histórico da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros sermões que nós encontramos na Bíblia nós não temos sermões, mas a igreja primitiva começou ali, o livro de Atos dos Apóstolos narra 3 sermões logo no início da igreja, e glórias a Deus que Pedro foi aquele que fez esses 3 grandes sermões. Quando nós olhamos a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando houve a descida ou a vinda do Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam ali no cenáculo reunidos, observando a ordem e a determinação de Jesus, de que eles não devessem se ausentar de Samaria, mas que eles permanecessem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam ali reunidos, diz a Bíblia, no cenáculo, e aqueles homens que estavam ali foram impactados pelo Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e ali havia judeus de todas as nacionalidades que haviam vindo para a festa de Pentecostes. E muitos acharam que aqueles homens que estavam ali falando naquelas línguas que soavam estranhas, muitos acharam que eles estavam embriagados às 9 horas da manhã. Pedro, então, tomando da palavra, falou para aquelas pessoas e fez o seu primeiro discurso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu aquelas pessoas, dizendo: varão judeus, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensam que eles estão. Mas o que ocorre é que o que foi dito, ou foi profetizado pelo profeta Joel, é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E aí, quando nós vamos andando, olhando agora o versículo 22, Atos 2, 22, nós vemos aqui, Pedro continua inflamado no bom sentido, continua entusiasmado, Pedro continua cheio do Espírito Santo. Varões israelitas, ouçam essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Glórias a Deus. Estamos falando de ressurreição. Diga assim: estamos falando de ressurreição. Pedro, cheio do Espírito Santo, estava mostrando àquelas pessoas quem era Jesus e o que Deus havia feito, ressuscitando-o dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte, diz o verso 24, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí, eu estou mostrando para os irmãos que a ênfase da pregação da igreja primitiva era a ressurreição de Cristo. E o verso 30 do capítulo 2, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, o Pedro está falando a respeito de Davi, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês veem e que vocês ouvem. E aí, este foi o primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, diante daquela multidão que estava ali diante deles, onde eles estavam, em Jerusalém, por causa da festa, repito eu. Mas, em seguida acontece um fato interessante, que Pedro e João estavam na porta do templo, e eles se depararam com um aleijado na porta do templo, não foi isso? Pedindo esmolas, e Pedro e João disseram para eles: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem Pedro e João seguraram na mão dele, ele se firmou nos pés e viu que era verdade o que estava acontecendo, o milagre aconteceu, e ele entrou pelo templo, saltando e glorificando a Deus. Está aí, Atos 3, agora, versículo 11. O discurso de Pedro no templo. Se Pedro fez um discurso na praça livre, ao ar livre, num local aberto, agora Pedro entra com aquele homem no templo e faz um discurso agora dentro do templo, diante dos sacerdotes. E ele foi ousado também. Ele diz assim no verso 13 do capítulo 3: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Trocaram o justo pelo justo, e soltaram Barrabás. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Mataste o autor da vida, a quem Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos. E Pedro continua o seu discurso, e nós nos deparamos no verso 26, que é o último versículo do capítulo 3. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, falando de ressurreição também. Então, Pedro discursando na praça pública, Pedro discursando no templo, Pedro falou na praça pública a respeito de ressurreição, Pedro falou dentro do templo a respeito de ressurreição, e agora Pedro é preso, Pedro e João são presos, são encarcerados, e depois pegaram ele e levaram à presença das autoridades. Levaram ele para um tribunal, para o sinédrio. E ele, diante das autoridades também, Pedro faz o terceiro o quê? Vamos falar o terceiro discurso. Pedro, no seu terceiro discurso, capítulo 4, Pedro e João perante o sinédrio, capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, vocês saibam todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Foi em nome desse que tem todo o poder e autoridade, o Filho de Deus, que aquele homem foi levantado e foi curado. E Pedro, então, aqui fez o seu terceiro discurso, e nós que somos pregadores aí, tá? Os pregadores, aqui tem material para pregação, porque são 3 sermões. A Bíblia nos apresenta 3 pregações, 3 sermões maravilhosos. A Bíblia ensina até a pregar. Está aqui os sermões de Pedro. A gente lê os sermões do Spurgeon,
a gente lê os sermões do pastor tal, do bispo, de um homem aí ilustre, né? Pregador ilustre. Então tem os sermões aqui de Pedro. E eu queria dizer mais para os irmãos, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 1, a ressurreição está relacionada aqui também como sendo um dos princípios elementares da fé cristã, glórias a Deus. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aleluia, glórias a Deus. A ressurreição dos mortos é um princípio elementar, básico da fé cristã. E é um fundamento principal. É um dos fundamentos principais da fé cristã. E eu já disse e vou repetir. O cerne, ou seja, o centro, ou seja, o âmago, ou seja, a essência da pregação da igreja primitiva era a ressurreição de Jesus. Nenhum outro tema teve mais relevância. Nenhum outro tema teve mais relevância na pregação da igreja primitiva, senão a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo era o centro da pregação da igreja primitiva, até mesmo porque eles não tinham tempo a perder, até mesmo porque eles imaginavam que a volta de Jesus estava próxima, iminente, de que Jesus voltaria agora, amanhã, semana que vem, no mês que vem. Era o pensamento da igreja primitiva, era a ideia da igreja primitiva. Eles comiam rápido, se vestiam rápido, faziam as coisas rapidamente e pregavam a volta de Jesus. Por isso, muitos cristãos foram tidos como relaxados, deprimidos, porque eles, a vida para eles, as coisas da vida para eles não tinham muito valor, em face da volta de Jesus que estava próxima para o pensamento deles. E eu quero dizer mais, quando nós olhamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu quero dizer para os irmãos que a ressurreição de Cristo, ela foi, ou ela é um fato real, ela é um fato histórico, ela é um fato que foi presenciado por pessoas, é um fato que foi visto e atestado por pessoas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem a Bíblia, que também é um livro histórico. Flávio Josefo, um historiador da época, também falou sobre isso. Outros historiadores falaram. Eusébio de Cesareia, um escritor, um pai da igreja, considerado um pai da igreja primitiva, falou sobre a ressurreição de Cristo. Capítulo 15, verso 1. Irmãos, eu venho lembrar vocês o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, agora o 2. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como eu preguei para vocês, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, na época de então, porém alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo relatando no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o fato,
a realidade que se podia comprovar da morte e da ressurreição de Cristo. Ela foi presenciada por muitos. E ele diz aqui, e você conhece essa parte que está escrita aqui logo para baixo, e ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, ela é vã. É uma fé vazia, que não vai redundar em nada e não vai chegar a lugar algum. Mas Paulo fala cheio de autoridade e diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou. De fato ele ressuscitou. E há evidências da sua ressurreição. O fato de algumas pessoas terem visto é uma evidência, mas há outras evidências de que Jesus de fato existiu, foi um homem histórico, morreu, foi sepultado e ressuscitou e voltou aos céus. O túmulo vazio é uma outra evidência. Diga assim: o túmulo vazio. Ele não está mais aqui, ele vive. Os anjos estavam lá. Cadê ele? Só tinha lenço, só tinha lençol. Não está mais aqui. É um fato que se pode contestar. Pessoas viram a tumba vazia, o túmulo vazio. Os anjos atestaram também: ele não está mais aqui, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Aquele que vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque ele ressuscitou, nós cremos que vamos ressuscitar. Porque também Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós vamos ressuscitar. A ressurreição de Cristo é a obra-prima, é a coisa principal. Nós estamos aqui porque nós cremos na ressurreição. Nós todos estamos aqui porque nós cremos e queremos a ressurreição. Há uma esperança para nós, e muito mais do que esperança, há uma certeza, porque a Bíblia nos garante essa certeza. Há uma outra evidência também, há o fato de que pessoas viram, há o fato do túmulo vazio, e há um fato também importantíssimo, que nós lemos, Lucas 24, 49, enquanto ele conversava com os discípulos, ele foi elevado aos céus. Aquilo também é um fato que atesta a sua ressurreição, a ressurreição dele agora com a ascensão aos céus, e as pessoas viram ele subindo aos céus. É um outro fato que também se junta aos demais, comprovando a sua ressurreição. E não foi uma pessoa só que viu, foram várias pessoas que estavam ali reunidas e que viram. E a Bíblia diz, um anjo também disse: olha, assim como vocês viram ele subir aos céus, do mesmo modo ele vai voltar, aleluia! Desse mesmo modo que vocês viram ele subir aos céus, ele foi subindo e encontrou-se com as nuvens e foi. A Bíblia diz que será assim a vinda do Filho do Homem. Ele descerá ao toque da trombeta. Os anjos vão tocar a trombeta e ele vai descer e vai aparecer entre as nuvens. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E os vivos, vamos encontrar com o Senhor nos ares se estivermos vivos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares, nas nuvens. E ele vai nos levar, ele vai arrebatar, vai levar a sua igreja. A igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus, com as suas vestes alvejadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, que derramou o seu sangue precioso para nos comprar de volta para Deus. E há um outro fato que nos garante que a ressurreição de Cristo, ela é verdadeira, ela é real.
Aqueles homens, os discípulos dele, sobretudo, quando Jesus morreu, antes de constatarem a sua ressurreição, aqueles homens ficaram atemorizados, apavorados. E aí a gente usa um termo aí, né? Desculpa aí, mas a gente ficaram espavoridos. Eles ficaram apavorados, atemorizados. Mas quando eles constataram que de fato Cristo havia ressuscitado, o ânimo deles recobrou. Eles foram transformados de um grupo aterrorizado, sem esperança e desapontado, em um grupo de pregadores ousados e destemidos, pregavam sobre Jesus como o Messias e o Salvador dos homens. E esta certeza os impulsionou, esta certeza da ressurreição e a confiança que eles agora tinham na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aleluia! Aqueles homens foram transformados. Eles deixaram de ser tímidos, de serem medrosos, agora eram homens destemidos, ousados, corajosos, cheios do Espírito Santo, porque agora a experiência que eles tiveram de verem o fato da ressurreição de Cristo, aquilo mudou a vida deles. Cristo em nós, a esperança da glória. Diga assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. O que é isto? O que é Cristo em nós, a esperança da glória? Porque se Cristo ressuscitou e Cristo alcançou uma natureza corpórea glorificada, espiritual, celestial, eterna, incorruptível, Cristo agora é o Cristo exaltado, Cristo agora é o Cristo glorificado. E se Ele está em mim, com esta natureza glorificada, exaltada, a esperança. A esperança, Cristo em mim, esperança da glória. Porque glória, esta glória que está falando aqui, não é glória, louvor, é glória falando de brilho, de incorruptibilidade, falando de natureza celestial, natureza eterna, natureza incorruptível. A de Cristo está em mim, Cristo está em mim, esperança da glória. Se Ele habita em mim com essa natureza, há uma esperança de eu ter também a mesma natureza dEle, glórias a Deus. Glórias a Jesus. E tanto isto é verdade, que Jesus convidou 3 dos seus discípulos para ir ao monte orar, vocês lembram? Vamos até o monte fazer uma oração. Vem cá, João, Pedro e Tiago. Vem cá, meus amigos, vamos lá orar um pouco lá no monte. E quando eles chegaram no monte, Jesus se transfigurou. Jesus apareceu diante deles reluzente, glorificado, exaltado, brilhando. E eles ficaram estupefatos, admirados com aquela maravilha. E não foi somente isso, apareceram ali também Moisés e Elias. Moisés e Elias, Deus os colocou ali também para provar para Pedro, João e Tiago que a ressurreição, para mostrar para aqueles homens que a ressurreição é um fato real, de que eles também, no dia da ressurreição, eles ficarão também como Jesus ficou. Eles também vão ficar como Moisés e Elias, que não morreram. Deus os trouxe de volta ali à presença deles. Por isso, a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque quando morremos, ainda estamos vivos para Deus. Moisés morreu, mas estava vivo para Deus. Elias foi arrebatado, mas estava vivo diante de Deus e apareceu ali naquela hora, com o seu corpo transformado. Jesus glorificado. Essa ideia da ressurreição, ela não surgiu no Novo Testamento. Esse pensamento da ressurreição, ele não surge com Cristo no Novo Testamento. Essa ideia da ressurreição, ela já é veterotestamentária.
ou seja, ela já é do Antigo Testamento. Quando nós olhamos o livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, quando nós olhamos o livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, o texto diz assim: muitos do que dormem no pó da terra, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão para a vida eterna. Olha só, no Velho Testamento, no profeta Daniel, muitos dos que, Daniel 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão para a vida eterna. E outros, diz o texto assim, e outros, para a vergonha e o horror eterno. No Velho Testamento. Na época de Jesus, também havia uma discussão. Havia correntes que acreditavam na ressurreição e outras correntes que não acreditavam. Os saduceus, por exemplo, que era uma facção do judaísmo, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não, mas os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Eu vou ler rapidamente um texto só que está em Atos dos Apóstolos. Atos 23. Abra sua Bíblia em Atos 23. Atos 23, versículo 6. Olha só. Atos 23, versículo 6. Atos 23, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos. Eu sou julgado, e a ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os fariseus acreditavam, os saduceus não. Mas vejam que é bíblico. Profeta Daniel 12, 2, que eu li agora. Quando Paulo estava pregando em Atenas, lá no Aerópago, diante daquelas pessoas lá em Atenas, em praça pública também, Atos 17, verso 18, Atos 17, verso 18, Atos 17, verso 18, e havia ali alguns filósofos, havia duas categorias de filósofos, os epicureus e os estoicos, e diz aqui no verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, discutiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela e outros? E outros, parece pregador de estranhos deuses. Por que eles achavam que Paulo pregava coisas estranhas? Estranhas para o conhecimento deles, para a crença deles. Pois pregava Paulo a Jesus e a ressurreição. Paulo pregava para aqueles homens lá na Grécia, para aqueles sábios no berço da filosofia. Paulo pregava exatamente Jesus, pregava Jesus como Senhor e Salvador, o Filho de Deus, e aquele que havia ressuscitado dentre os mortos, aquele que havia vencido a morte. E quando nós olhamos o Evangelho de João, quando nós olhamos o Evangelho de João, e nós, não unicamente, não exclusivamente os pastores, mas nós que fazemos às vezes algum sepultamento e vamos ao cemitério, ou ainda que nós não somos aqueles que estamos oficiando o sepultamento, mas ouvimos até um diácono da Igreja Católica, um padre falar, há um versículo que se diz muito lá no cemitério, João capítulo 11, 25,
onde Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A vida ressurreta, tanto futura quanto presente, reside em Cristo. Qualquer que crer nele, qualquer um que crer nele, embora possa morrer fisicamente, viverá de novo. E qualquer que desfrutar a bênção da vida espiritual presente, por meio da fé nele, entrará um dia em uma existência imortal. Porque há uma ressurreição presente também. Eu gostaria que os irmãos anotassem isso. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. Há uma ressurreição futura no porvir, depois do juízo ou no arrebatamento da igreja. Mas há uma ressurreição que é aqui e agora. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, ele disse: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos deu vida. Então há uma ressurreição que é presente agora. É a ressurreição do Espírito nosso que estava morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então nós já usufruímos uma ressurreição primeira, agora, e já fomos assentados em lugares espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é uma ressurreição espiritual que acontece agora. Paulo disse: vós e vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, mas ele vos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvos, aleluia. E fomos ressuscitados espiritualmente, mas a ressurreição não para aí. Há a ressurreição definitiva do corpo. A ressurreição do corpo vai existir, glórias a Deus. E nós vamos retornar. Quem morreu sem perna vai voltar com perna. Quem morreu sem braço vai voltar com braço. Quem morreu com câncer, corroído pela enfermidade, ele vai voltar são, sadio, perfeito. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao da sua glória, pelo poder que ele tem de subordinar a ele todas as coisas. Aleluia! 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 Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos chance e oportunidade até o último dia. Creia nisto, creia em Jesus, porque no último dia ele vai te ressuscitar. Creia em Jesus, que no último dia ele vai te ressuscitar. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, jamais eu vou os lançar fora. E ele disse mais: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Jesus disse: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Nós somos maior do que tudo para Deus. A vontade daquele que me enviou, João 6, 39 e 40. A vontade daquele que me enviou, disse Jesus, é esta: que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você quer ser ressuscitado no último dia? Então creia em Jesus, entregue a sua vida para Jesus, entregue os seus caminhos na mão de Deus, e o mais ele vai fazer por você. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. No último dia. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Eu quero ler aqui um comentário e aqui eu termino. Eu extraí um comentário de um livro, de um autor, eu vou ler aqui, logo que eu terminar a leitura, nós estamos encerrando a nossa mensagem, o nosso sermão nesta noite. É um texto do John Stott, e ele fala a respeito da ressurreição de Cristo. O John Stott, que é um autor de livros, pastor, teólogo, ele escreveu isso, ele diz assim: Paulo identifica aqui o evangelho que foi pregado. Ele está tratando de 1 Coríntios, capítulo 15, que nós fizemos uma menção. Paulo identifica aqui o evangelho que foi pregado pelos apóstolos e recebido pelos coríntios, com base no qual haviam tomado uma posição firme e por meio do qual estavam sendo salvos. Esse evangelho dizia respeito às verdades da morte e da ressurreição de Cristo. Essas verdades são verdades centrais. É claro que outras verdades, o nascimento virginal de Cristo, a vida sem pecado, as obras poderosas, a ascensão gloriosa de Jesus, o reino contínuo, a vida futura, são importantes, diz ele. Mas a morte e ressurreição de Jesus são de primeira importância. Essas verdades são verdades históricas. Elas não são mitos, mas eventos históricos verificáveis, conforme nós falamos aqui, que podem ser apontados com precisão no calendário, conforme indicado pela reveladora expressão ao terceiro dia, como ele escreve na sua carta, o apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 15. Essas verdades são verdades físicas. Cristo morreu e, como prova da realidade física de sua morte, ele foi sepultado. Ele ressuscitou e, como prova da realidade física de sua ressurreição, ele foi visto. E Paulo relaciona suas aparições a 3 indivíduos e 3 grupos. Além disso, todos os 4 eventos, morte, sepultamento, ressurreição e aparição de Jesus, foram igualmente físicos também, visíveis aos olhos das pessoas. Ou seja, o Jesus que ressuscitou e foi visto era o mesmo Jesus que havia sido morto e sepultado, não era outro, não era diferente, era o mesmo. O corpo ressuscitado e transformado de Jesus foi o primeiro pedaço de um universo material a ser redimido e constitui um penhor, ou seja, uma garantia, ou seja, uma certeza de que o todo será um dia transformado, porque é uma promessa. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça de Deus. A ressurreição de Cristo é um pedaço, é um sinal, é o início de uma futura restauração de tudo, não só do ser humano, mas de toda a criação. Essas verdades são verdades bíblicas, porque ambas ocorreram conforme as Escrituras, testemunhadas pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. O encontro com o Senhor ressurreto era uma qualificação essencial para o apostolado. Essas verdades são verdades teológicas, eventos de grande importância. Nós merecíamos morrer pelos nossos próprios pecados, mas Cristo morreu a nossa morte em nosso lugar. Quão grande é o seu amor! A morte e a ressurreição de Cristo, verdades centrais, históricas, físicas, bíblicas e teológicas, constituem o Evangelho. Se esse fundamento for perdido, toda a superestrutura entrará em colapso. A nossa fé está apoiada em alguns pilares
da doutrina cristã, o mais importante é a ressurreição de Cristo. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Dê glórias a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo de fato ressuscitou, e se Ele de fato ressuscitou, tudo o que nós fazemos não é vão. Nós fazemos com uma certeza de que Cristo voltará. Jesus voltará, e Ele vai voltar e vai nos levar, e nós vamos encontrar com Ele. Vamos nos encontrar com Ele. Senhor Deus amado e querido, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada uma das nossas vidas, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós, obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos concedido, obrigado pela proteção, obrigado pela saúde, obrigado porque é o Senhor quem cuida e zela por cada um de nós, obrigado pela salvação, obrigado pela Tua palavra que nos traz um ânimo, que nos enche de vida e que fortalece o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós vivemos nesta fé e nesta esperança de sermos ressuscitados um dia e passarmos a vida eterna na Tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado. Traz essa certeza para o nosso coração, fala aos nossos corações, nos dá um ânimo, renova nossas forças, o nosso vigor, renova a nossa saúde, renova a nossa fé, renova a nossa aliança contigo, meu Pai. Nos ajuda para não nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas para seguirmos adiante, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus nosso Senhor. Muito obrigado, nos abençoa cada um de nós, nos deu uma semana boa, para a glória do Teu nome, amém. Que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe.